De Paris para o mundo. Vou ler o testamento que foi feito em nome do meu pai, dia 2 de agosto de 2006, no lar Santa Casa da Misericórdia da Covilhã. Tenho a certeza absoluta que o meu pai não fez esse testamento, mas eu não o contestei. Eu era filho ilegítimo, mas quando a mulher morreu, ele reconheceu-me como filho. Durante anos mantive contacto telefónico com o meu pai e a primeira vez que tive conversa frente a frente com a esposa foi numa esplanada em Espanha com a cumplicidade do meu pai. Saibam que com a mulher que o meu pai era casado não tiveram filhos e ela tinha sobrinhos na Covilhã. A maior parte dos bens que possuíam tinham sido herdados do irmão do meu pai, Alcino, falecido em 1992. Tudo tinha sido feito pensando que o meu pai morria primeiro, era mais velho. Mas quem morreu primeiro foi ela, a esposa, em junho de 2005. O diabo não dorme. Um empregado do meu pai contou-me que quando a tia estava com os sobrinhos, o meu pai era posto de lado. Não tinha direito à palavra, até dava a impressão que tinham nojo dele, os sobrinhos. Esse empregado tem nome e contou-me outras histórias. Em julho de 2006, quando o meu pai deu entrada no Hospital da Guarda, a relação com os sobrinhos não era das melhores, dado que no Natal ele tinha ido a passá-lo à Covilhã e os sobrinhos, por afinidade, mandaram-no a dormir à pensão. O meu pai ficou muito ofendido e chocado. O testamento foi feito dia 2 de agosto e o meu pai saiu do Hospital da Guarda 28 de julho para dar entrada no lar Santa Casa da Covilhã, num estado crítico. Esteve hospitalizado 10 dias e, como não havia mais nada a fazer, o médico disse que tinha que sair e o melhor era que ele fosse uns meses para uma casa de repouso. Depois de ter ido ou telefonado para os lares da redondeza, sem sucesso, os sobrinhos insistiam para que o meu pai fosse para o lar, para a Covilhã, pois acabava de abrir uma parte e ainda tinha poucos utentes. Eu não queria que o meu pai fosse para a Covilhã, era longe para mim. Os sobrinhos diziam que eu podia ficar em casa deles e como eu resistia, eles prometiam tudo e mais alguma coisa. Eu acabei por aceitar. Domingo fui visitá-lo, a segunda-feira não havia visitas e no dia 2 de agosto, ou na véspera, dia em que foi feito o testamento, quando cheguei à Covilhã, fui recebido como um rei pelo sobrinho Pedro e sua esposa Isabel. Estivemos com o meu pai à primeira visita no lar e depois levaram-me de carro a conhecer a Covilhã e a sua história. On a parlé de la Tour Eiffel, des Champs-Élysées, sans oublier les belles nuits du Crazy Horse. Oh Paris, c'est beau Paris! Tudo era à grande e à francesa. Éramos os melhores amigos do mundo. Mas dias depois de terem feito o que queriam, neste caso o testamento, e depois de saberem que eu ia ficar em Portugal 3 meses e a minha intenção era ir visitar o meu pai todos os dias, ou quase todos, a música era outra. O que queriam era ver-me longe, bem longe daí. O meu pai faleceu em outubro de 2007. Vou ler o testamento. Pelo outorgante foi dito que constitui herdeiros da sua cota disponível seus sobrinhos por afinidade: António Pedro J. Pereira, Luísa Maria J. Pereira Amaral, Fernando José Pereira e Catarina Margarida J. Pereira. Desta forma dá por concluído seu testamento, que é o primeiro que faz. Foram testemunhas: Verónica Mónica Ambrósio Santiago Viegas, casada, residente no Canhoso. Maria Gabriela Fazendeiro Santana Barros, casada, residente freguesia de São Martinho. Quando o meu advogado me mandou uma cópia do testamento, esse dia mesmo mandei um postal à advogada Anabela Pinto, que é a esposa do sobrinho por afinidade Fernando Pereira, a dizer-lhe que era impossível que o meu pai tivesse feito esse testamento. Eles sabiam bem porquê. Não tive resposta. O postal que mandei é este. Aqui está a cópia. Na segunda quinzena de janeiro de 2008 fui de férias
para tratar dos papéis da papelada e fazer a declaração de herdeiros. Só que o notário de Almeida marcou data, mas acabou por não fazer a declaração, dizendo que tinha muito trabalho e ficava para outra altura que eu fosse a Portugal. Um mês depois, voltei a Portugal, com a hora e dia marcados para fazer a declaração de herdeiros. Só que desta vez o notário de Almeida disse diretamente que não fazia a declaração de herdeiros porque de certeza que o testamento ia dar problemas. Será que sabia alguma coisa que eu não sabia? E deu-me o nome do outro notário da guarda com mais experiência. Como tinha ido a Portugal para tratar da papelada e como não podia tratar de nada, aproveitei para ir à Covilhã, ao lar, visitar alguns empregados e utentes, em particular a senhora Maria. Cheguei cedo à Covilhã e fui ao notário pedir uma cópia do testamento. A moça que me atendeu leu o testamento, mas não me deu fotocópia, dizendo que uma das certidões estava arrebulhada e não parecia o original. Voltei ao notário com novas certidões e lá, surpresa, a moça que já me tinha atendido, quando chegou ao pé de mim, disse-me: "Quem assinou o testamento foi o seu pai?" Eu respondi-lhe: "Mas eu não lhe perguntei nada." "Sim, mas eu estou a dizer-lhe." Deu logo para entender que ela tinha estado presente ou sabia muita coisa. Quando ela foi fazer a fotocópia do testamento, vem outra moça que trabalhava ali e pergunta-me se eu era o filho do Sr. Melo. Depois de eu ter respondido afirmativo, disse-me que eu devia processar o lar Santa Casa da Misericórdia. Ao mesmo tempo, há uma porta que se abre do lado direito e ela diz-me: "Vê o senhor que está a abrir a porta? Foi ele quem fez o testamento do seu pai." E repetiu-me: "Processo o lar." Entretanto, a outra moça chegou e cada um foi para a sua vida. Aproximava-se a hora da visita. Fui ao lar e estive lá uma hora, que é o tempo da visita. Foi com a senhora Maria que eu estive mais tempo e ainda estava com ela quando duas empregadas, têm nome, se aproximavam de nós e participaram na conversa. E ao momento uma delas disse que, quando meu pai era vivo, os sobrinhos lhe fizeram assinar muitos papéis. E ela disse: "Eu própria vi e ouvi muita coisa. Se quisesse falar, tinha muito o que dizer." A moça que estava com ela confirmou. E a hora da visita já tinha acabado, a conversa ficou por ali. Esse dia mesmo telefonei e contei tudo ao meu advogado. Perguntou-me se eu queria processar o lar. Eu disse-lhe que não, que o que eu queria mesmo era que tudo acabasse rapidamente. Como o notário de Almeida não me tinha feito a declaração de herdeiros e eu não queria contestar o testamento, o meu advogado disse: "Já que vai à Covilhã, aproveite e vá falar com a colega, Anabela, advogada dos sobrinhos. Diga-lhe que ainda não fez a declaração de herdeiros, mas podiam aproveitar para fazer o inventário. Era trabalho adiantado." Só que a advogada Anabela Pinto disse-me que não tinha nada a falar comigo. Era com o meu advogado que ela falava. E pôs-me fora do escritório. Hoje compreendo, eu não estava à venda. Depois, como prometido, voltei ao lar. Fui visitar a senhora Maria e quando a filha dela chegou, saí do quarto e ia visitar outros utentes e cruzei a empregada que dias antes me tinha dito que tinha visto e ouvido muita coisa com respeito aos sobrinhos do meu pai. Aproximou-se de mim, cumprimentou-me e disse: "Esqueça tudo o que eu lhe disse o outro dia. Eu não vi, não ouvi e não me lembro de nada. O senhor tem que compreender que eu trabalho aqui e se perco este trabalho fico sem nada. Aqui em Portugal é difícil arranjar trabalho." Momentos depois aparece o senhor que me tinha deixado entrar a dizer que já não tinha o direito de ir ao lar, dado que o meu familiar já não se encontrava ali. Isto porque eles viram e ouviram o que a moça lhe tinha dito através das câmaras de vigilância. Mas era tarde demais. O diabo não dorme. Não dorme mesmo. Em setembro de 2008 ainda não tinha feito a declaração de herdeiros e como outro advogado me disse que em 4 ou 5 meses tudo podia ser resolvido, mudei de advogado. Entretanto, isto foi para tribunal. O número do processo é 1513/08.1-
TBCVL, Terceiro Juízo na Covilhã. Na altura não compreendi porque o processo era feito na Covilhã. Fui 2 ou 3 vezes ao Tribunal da Covilhã, mas tudo o que tinha que dizer era presente. A última vez que fui em julho de 2010. A sobrinha e advogada Anabela Pinto dizia que eu tinha feito o inventário, mas que o inventário faltavam coisas, e insistia que faltava o recheio da loja que o meu pai tinha. Nem o meu advogado, nem o juiz, ninguém respondeu. Achei estranho que não me perguntassem nada. Hoje quero dizer ao mundo que o recheio da loja não estava no inventário porque eles, sobrinhos, já tinham levado tudo antes. Deixaram as caixas vazias. Pessoas de Vilar Formoso viram carregar uma carrinha e ao fim da tarde junto do comércio. E essas pessoas têm nome. Também quero dizer ao mundo que quando abri as portas do comércio para fazer inventário, os cofres tinham sido arrombados. Vejam as fotos. E quem tinha as chaves eram os sobrinhos e os empregados. Você que abriu os cofres, tem a consciência tranquila? Depois mandei uma carta ao Tribunal da Covilhã com as fotos e o recheio da loja. Rapidamente me apercebi que comiam todos no mesmo prato. Devia ser convocado ao tribunal passado um mês. Passaram-se meses e nada. Telefonava ao meu advogado, não me atendia. Resolvi ir de propósito a Portugal para falar com ele, não estava. Ainda hoje não sei o porquê. Em janeiro de 2011, mais uma vez mudei de advogado. Sr. Fernando. A intenção dele era anular o testamento. No dia 28 de fevereiro de 2011, com o advogado Fernando, fomos ao lar, ao Banco Milênio e ao Tribunal da Covilhã para informações, mas as perguntas ficavam sem respostas e nas finanças de Almeida também algumas perguntas ficaram sem resposta. Aproveito para dizer que um dia fui tratar de papelada às finanças de Almeida e como eles não encontravam esses papéis, a um momento um senhor disse para o outro. Isso foi feito no dia em que o senhor Melo veio cá com os sobrinhos e nesse dia ele não estava nada bem. O que eu gostava de saber era se não estava bem era porque estava doente, estava drogado, bêbado e estava a fazer coisas contra a vontade dele ou estava o quê? Esses senhores têm nome. Na primeira quinzena de março de 2011 tinha uma convocação para ir ao tribunal. O Sr. Fernando disse que não era preciso eu ir. Ele iria pessoalmente. No dia da convocação, eu telefonei-lhe e, por sorte, ele tinha acabado de ter uma conversa com o juiz. E como tudo ainda estava muito quente, o Sr. Fernando disse que o Sr. Juiz lhe tinha pedido para não tentar anular o testamento, que continuasse tudo como o advogado precedente tinha deixado, ou seja, 50-50, que eram amigos e que na Covilhã toda a gente se conhecia. Um dia, no escritório de um advogado em Lisboa, contei a história e perguntei se era normal que um juiz pedisse ao advogado para fazer nada contra a parte oposta. A resposta foi: nas cidades do interior isso é corrente. Ah, bom? Uma pessoa anda aqui a perder tempo, dinheiro e ter dor de cabeça? Para quê? O que é certo é que, enquanto foi meu advogado, nunca mais o vi. Quando eu lhe ligava, passava a chamada para o escritório, e quando ele me ligava, era só para pedir dinheiro para pagar as finanças. Ele não pagou nem um cêntimo, e ao total dei-lhe 30.600 euros para pagar as finanças e 5.000 euros para me representar e defender os meus interesses, coisa que ele não fez. Cada vez que eu recebia uma convocação para me apresentar no tribunal, eu ligava logo ao advogado, o Sr. Fernando. Ele não atendia, passava o telefone para o escritório. A resposta da secretária é sempre a mesma: não é preciso vir, o Sr. Fernando ocupa-se de tudo, está tudo em ordem, não se preocupa. Recebi uma convocação para o 28 de fevereiro de 2012 e coincidia com as minhas férias. Dias antes, a secretária telefona-me a dizer para não ir a Portugal. Eu disse-lhe que estava de férias e que
ia passá-las a Portugal. Então venha, mas não vá à convocação do Tribunal da Covilhã. O Sr. Fernando ocupa-se de tudo. Está tudo bem. Fico por aqui, o resto já vocês sabem. A última vez que o meu pai me disse que tudo o que tinha era para mim foi na casa de Deus, junto ao altar, ou seja, na capela do lar. Disse-me que não tinha feito nada a favor dos sobrinhos, que tudo o que ele tinha era para mim. Quando eu lhe perguntei, e os sobrinhos da sua mulher? Ele respondeu-me, eles já levaram muito, muito mais do que o que merecem. E disse-me que quando morresse queria ser enterrado na Covilhã, o que me surpreendeu, mas eu não disse nada, dado que os pais, irmãos e esposa estavam enterrados em Vilar Formoso. Mais uma vez quero dizer que o lar da Covilhã e os sobrinhos, por afinidade, não me avisaram e queriam enterrá-lo sem eu estar presente. Esqueceram-se que todos os meses, quando ele estava no lar, eu fazia 1500 km para ir visitá-lo e telefonava-lhe regularmente. O lar da Covilhã esqueceu-se que quando o meu pai devia 7.355 euros e 44 cêntimos, sabiam a minha direção e sabiam que era filho, mas quando morreu não sabiam. Aqui está a carta que o lar da Covilhã me mandou para reclamar esse dinheiro. Já agora, queria aproveitar para perguntar à moça do lar que me disse que os sobrinhos tinham feito assinar muitos papéis ao meu pai e que ela tinha visto e ouvido muita coisa, se estava a referir aos 360 mil euros que foram transferidos da conta do meu pai para as contas dos sobrinhos, quando ele ainda estava no lar, ou se estava a referir a outras coisas. Algumas histórias para compreender melhor. Um dia, quando eu cheguei de comboio à Covilhã, não havia nenhum táxi e fui perguntar a um senhor que ali estava se havia outra estação de táxi. Ele propôs-se levar-me ao lar. Quando eu lhe disse de onde vinha e a pessoa que ia visitar, ele já sabia a história toda. Ele disse: "Oh, com quem o senhor se meteu? Tenha a certeza absoluta, se o seu pai morrer aqui na Covilhã, ele vai ser enterrado sem o senhor saber." E foi o que aconteceu. Ninguém me avisou que ele tinha morrido. Nem os sobrinhos, nem o lar me avisaram. Obrigado a todos. O diabo não dorme. No Largo do Lar, o senhor que me levou saiu do carro, contou-me outras histórias e quando me disse que os sobrinhos do meu pai já não era a primeira que faziam, apareceu a Luísa, a sobrinha, de carro e o senhor disse-me: "Esta não é o que parece, tenha cuidado com ela. É melhor não falarmos mais aqui." E deu-me um cartão com o número dele e foi-se embora. Eu ainda tenho esse cartão. Pouco tempo depois do meu pai ter entrado no lar, com a sobrinha Luísa, marcámos um dia para nos encontrarmos todos para falar sobre os assuntos do meu pai. Só que o dia marcado, quem apareceu foi o Marco, que é o marido da sobrinha Catarina, e com eles todos faziam durante a hora da visita, era só tio para aqui, tio para ali. Não diziam duas palavras sem dizer tio. Depois da visita saímos juntos e eu perguntei-lhe: "Por que é que os outros sobrinhos não vieram?" Ele respondeu-me: "Vá perguntar aos sobrinhos, e eu cá não sou sobrinho." "Ah, bom, enquanto estávamos juntos com o meu pai era tio para aqui, tio para ali e agora já não é sobrinho?" Depois a esposa e a sogra pediram-me desculpas. Não é a mim que tenho que pedir desculpas, eu não sou Deus. E com o sobrinho Marco nunca mais nos encontramos. Um dia o meu pai perguntou-me quanto é que ele pagava por estar no lar. Eu disse que ele pagava 1000 euros, que correspondia a 200 contos. A resposta dele foi: "Oh diabo, eu quero ir-me já embora, isso é muito dinheiro." Logo depois a Isabel, a esposa do sobrinho Pedro, chegou e quando ele disse que queria ir-se embora, ela disse: "Oh tio, o tio não paga 200 contos, o tio paga 1000 euros e não é o tio que os paga. Quem os paga somos nós porque o tio está aqui." Quando era para o meu pai pagar, os sobrinhos falavam sempre em euros, mas quando era para o meu pai receber, eles falavam sempre em escudos. Esta é a história de um filho legítimo. Onde estão os meus direitos? Na corrupção? Na trafolhice? Mas afinal, o que faz a justiça?